É vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Olá, turma! Tudo bem? Como vocês estão? Chamando aqui. Oi, Noemi, tudo bem? Tô super ansiosa para essa live de hoje, que hoje nós vamos falar de um tema que eu tô com muita vontade de falar, que é casal e religião. Então, tô super animada. Dizem as más línguas que o marido dela não vai aparecer. Eu confesso que eu tô desesperada aqui pra ver se Matheus aparece ou se não aparece. Vamos lá, né? Bom, não tinha como realizar essa semana. Então vamos ver se ele vai aparecer ou não vai aparecer, gente. Deus Pai, tô aqui. Apareceu ou não apareceu? Vai, parece aí. Parece aí, gruda mais, casal, gruda mais. Ai, vamos lá! Me deu um desespero aqui na hora que eu vi um post que existia a possibilidade de Matheus não vir nisso daqui. Eu pensei, fudeu, tô fudida. Oi? Ele tá sem... Não, na verdade, sabe aquela do temperamento que você não apareceu? Não, foi eu que te chamei, você não apareceu. Aí o pessoal hoje tá assim, será que ele vai? Eu falei, vocês não brincam com um trem desse, não. Quase passei mal aqui. Bom, vamos lá. Casal, muito obrigada. Obrigada, assim, de coração por vocês estarem aqui. Essa semana é uma semana muito importante para a gente falar de dinheiro, falar de dinheiro nas relações. E tem que ter muita coragem para estar aqui falando desse tema que é tão importante e ainda tão tabu. Que, galera, o Matheus existe. Matheus existe, vai explicar um pouquinho de Matheus aqui hoje. Vai, Então, gente, vamos ficar tranquila. muito obrigada. Sintam-se em casa, minha galera é do bem, sua galera também é do bem, então sintam-se em casa. Mas se apresente, por favor. Ai, Lu, a gente que agradece, né, bem? O convite, adoramos estar aqui. Como eu falei mais cedo, eu acho que é quebrar um tabu. Faz tanta coisa legal em uma live só, sabe? Casal, dinheiro, religião. Nossa, pra mim, assim... Fala da vida, né? Fala da vida, né? Novela da vida real, né? Ele fala, viu, gente? Eu falo que ele é sanguíneo, na hora que ele começar a falar aqui, vocês estão perdidos. Mas vamos nos apresentar. Então, eu sou Fabíola, né? Eu sou psicóloga, trabalho com os relacionamentos. É um assunto sobre o qual os relacionamentos sempre me chamam a atenção. Me casei, então, com um pastor, eu vou deixar... Comigo. E vou deixar ele se apresentar aqui. Então, desde sempre que eu lido com pessoas, né? Pode se apresentar. Boa noite. Como é que ela chama? Luciana. Luciana, boa noite. É Boa noite. Um prazer também. Para nós é motivo de alegria, né? De honra, poder participar do trabalho assim tão significante quando trata da comunicação. Eu vivo fazendo isso há alguns anos, né? E nós somos casados, meu nome é Matheus Henrique Gomes de Souza, e vai fazer 23 anos. 23 anos. Homem ruim de conta, né? Uhum. De data, né? O seu marido também é ruim de data? Também? Não. É melhor que eu. Ela que é ruim de data. Ah, eu sei que é ruim. Eu sou. Então, somos casados já há 23 anos. Eu falei com o meu público a semana passada que se fosse para casar 2 vezes por semana com ela, eu casava de novo. Eu agradeço muito a Deus por Deus ter me proporcionado uma excelente esposa. Sou feliz por causa disso. Então, para nós é motivo de muitas graças, viu, Luciana? Poder falar um pouco da nossa vida nessa noite para vocês, tá? Trocar experiências, né? Vamos. É um bate-papo muito simples, tá? Não, tranquilo.
Eu Mas tô já temos aqui. uma vida pública, viu? Imagina. Pode falar, tá? Pode perguntar. Eu pessoalmente tenho uma vida pública. Nós estamos com algumas pessoas participando dessa live agora. Pessoal que eu trabalho com eles, que todos eles já me conhecem. Você pode, como dizer, rasgar o verbo aí que nós vamos conversar, tá bom? Tá bom, então tá. Eu tô aqui emocionada de pensar assim, dinheiro com psicologia tem tão poucos anos, e Fabíola vai entender disso. Você tá falando de tantos anos aí. E tá aqui realizando um sonho desse, poder falar de religião. Matheus, um dia você vem sozinho pra gente falar um pouquinho de dinheiro e religião, tá? Pode ser no perfil da Fabíola, não tem Pode. problema não, tá? Já foi descartada assim? Não, Pode. você nunca veio, Hoje Fabíola. foi. Quantos convites você me descartou? Mas é porque é um tema tão importante, De Matheus. fato. Tão importante, mas tão importante, que eu acho que a gente ainda nem sabe a importância dele. E assim, a minha emoção é, gente, poder estar aqui falando do casal, mas poder falar de dinheiro e religião, gente, é uma coisa muito importante. Eu acho que é um marco, assim, a psicologia conversando sobre dinheiro e religião numa live. Eu acho que isso nunca aconteceu antes. Então, assim, eu tô muito emocionada de estar aqui com vocês. Mas vamos começar pelo tempo de convivência. Vocês já apresentaram, você falou que você é pastor. E eu falei com a Fabíola, a gente casa com pastora, a gente vira pastora? Explica um pouquinho aí, para quem não conhece a realidade de vocês. E eu fiquei, gente, eu posso perguntar se vira pastora também? Como que é isso? Na verdade, existem algumas igrejas que dão esse título para a mulher, automaticamente de pastora. Na nossa igreja, a gente é da igreja, a nossa igreja chama Casa de Oração para Todas as Nações. Lá a gente não tem esse título de pastora, porque eles acreditam que essa liderança ela deve ser do homem, sabe? Então não existem mulheres pastoras na minha igreja. Eu tenho título de missionária. E a gente faz, sim, um seminário. Eu tive que fazer o seminário de 1 ano, sabe? Mas às vezes algumas pessoas são pastora e tudo mais, mas eu não tenho esse título de pastora. É ele que é o pastor. Entendi. Mas algumas igrejas têm, Lu, bispas e tudo mais, tá? Ah, entendi. Vamos lá. Vocês estão juntos há 23 anos. 23 anos atrás, vocês falavam de dinheiro? Como que o dinheiro foi entrando na vida de vocês? Se é que entrou, porque tem casal que tem 30 anos, bem, não entrou até hoje. Vocês falavam de dinheiro? Vocês falam de dinheiro? Dinheiro é um assunto leve? Como que é? Conta um pouquinho aí de vocês, da trajetória de vocês com o dinheiro. Então, quando a gente casou, o Matheus tinha 32, eu tinha 17. E eu ri, Lu, porque aí eu pedi, né, Lu, sobre o que você quer saber? E você é uma das perguntas, se a gente teve educação financeira antes de casar, a gente deu uma risada. Porque a gente não teve. E, na verdade, hoje, logo depois, começou a se fazer na nossa igreja o trabalho de cursos de noivos, sabe? Então, isso é muito importante. É algo sobre o qual a gente tem uma visão um pouco diferente. Depois eu conto para você na hora que for adequado e tudo mais. Mas a gente não conversava sobre dinheiro, a gente simplesmente se casou. Eu não trabalhava, né? Eu estava estudando ainda, na verdade. Mas a gente não teve essa educação financeira aí no início, não. E o dinheiro, quando ele começou a fazer parte da nossa vida, não tá atrapalhando, não. Aqui não tá dando, o que vê é aqui. Eu tô com um paninho protegendo aqui, mas não dá pra ver, quem tá vendo é de lá. E o dinheiro começou a entrar na nossa vida tempos depois, quando a gente percebeu que a gente tinha um perfil financeiro diferente. O Matheus, uma das coisas que mais me chamou a atenção nele é que ele é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Sabe? Ele é assim, Lu. Ele só não dá eu para as pessoas porque não tem jeito. Mas o resto, ele tira o sapato do pé, ele tira a camisa. Pastor, né? Ele é pastor no sentido literal da palavra. Então, Matheus, ele tem um perfil muito mais do tipo gastador. E eu sou pão dura. Eu sou mão de vaca. Sabe? Eu sou mais controlada. Então, foi lendo Casais Inteligentes Enriquecem Juntos
descobrindo os perfis financeiros, eu falei que se eu soubesse isso no início do meu relacionamento, 80% das discussões a respeito de dinheiro nem teriam acontecido, porque são perfis diferentes. Ele aproveita a vida. Esses dias ele virou pra mim e falou assim, ô, para de gastar dinheiro com casa e vai comprar uma roupa pra você, que você tá sem roupa. Entendeu? É uma coisa que ele aproveita, ele vive. Eu não. Ele fala que eu sou o freio de mão dele. Fala bem, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E são perfis diferentes, porque uma das coisas que eu ensino para os casais, inclusive tanto no conversa de família quanto no consultório, é que o outro não tem que ser um reflexo seu. Eu não sei se você percebe desse jeito. Como que você percebe? Percebo, sim. Tá ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo bem? Que tá falando tão baixinho. Não, estamos ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Tá. Estamos ouvindo bem. Mas e aí? Perfis diferentes, início de casamento, conta história, Fá. Início 17 anos. Teve um E dia. aí, eu casei. Como que foi a divisão financeira? Eu não trabalhava, então era ele o único mantenedor, né? Menina, teve um dia que eu surtei. Que, assim, eu tinha chegado da escola, quando eu olhei no guarda-roupa dele, não tinha uma camisa. Aí eu falei assim, cadê as suas camisas? Ah, eu doei tudo. Fiz uma visita ali para um homem bêbado, dei um banho nele e levei minha roupa tudo para ele. Aí eu virei para ele e falei assim, tá, e como que você vai na igreja à noite? Sabe? Então, para mim, Deus proverá. E falava assim, Deus proverá. E isso, sim, eu surtava. Porque, inclusive, pensando na nossa live, eu fui revisitar o meu passado, né? A gente foi uma família, assim, não faltou o básico. Mas, assim, a gente não tinha... As meninas, olha lá, ele veio. Vocês são terríveis, viu, gente? Não tinha sobrando. Então, eu carregava dentro de mim essa insegurança do amanhã, sabe? E ele, como eu tô te falando, é uma pessoa extremamente generosa. Uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Eu tenho o privilégio de conviver com uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. Mas isso me assustava. Depois ele foi diminuindo. As meninas, as minhas amigas de Belo Horizonte, elas falavam assim comigo, para me implicar. Cuidado que ele vai doar suas roupas. E eu falava, minhas roupas você não doa, não. Sabe? Mas eu ficava com medo. Mas depois a gente foi conversando, a gente foi se acertando. Aprendendo, né? Viver junto, né? Aprendendo a viver junto. Aprendendo. Mas foi muito difícil. Muito difícil no início. Não foi fácil, não. Até hoje aprendendo, né? Até hoje. Estamos aprendendo ainda. Até hoje. E aí, ele pagava tudo e você tinha livre acesso ao dinheiro? Como que é? Sim, sempre tive. A nossa convivência em relação a isso aí, sabe? Nunca teve problema, não. Nunca tivemos problema em relação a isso. Doar as roupas, tudo! Vocês riem, né? Vocês ficam rindo que não é com vocês. E aí, Lu, foi começando... Fé ninguém discute, né, Lu? Não. Lu, e de repente, ele ganhou, assim, um monte de camisa nova. E ele me esnobava. Tipo assim, te falei, agora eu tenho as novas. Ganhou? Como Ganhou. que eu ganhei? Sempre ganhei. Sempre ganhou. Ele sempre foi uma pessoa muito abençoada, nesse sentido assim, Já sabe? doei casa. Tipo assim, ele é uma pessoa, as coisas vêm muito fácil para ele, sabe? Como ele é uma pessoa muito aberta financeiramente, né? Ele é conhecido aqui na cidade justamente por isso. E de repente chegava as camisas lá, entendeu? Era uma coisa muito excepcional. Mas ter que aprender a conviver com essa diferença não foi fácil no início, não. E hoje você ainda doa, Matheus? Você ainda faz essas doações? Isso, Lu, como eu brinquei agora há pouco com você, fé não discute, a gente conversa sobre isso às vezes. Justamente o que me empolga, o que me insulta a essas atitudes é justamente o que eu creio. Certinho? A Bíblia diz para mim que é melhor dar do que receber. Eu tenho muito prazer nisso. Certinho? Eu tenho prazer nisso. Ele faz isso mesmo, até hoje. E o seu não, Fabiola?
Aí, o que que acontece? Eu fiz o caminho inverso, né, Lu? Eu fui casar muito nova, então eu fui criar. A gente tem um filho biológico, né? A gente adotou algumas pessoas ao longo da vida. Hoje só tem um com a gente, que é o Jai, que casa agora também. Então, eu fui. Conosco já tiveram 6 Ah, moças. foram. Muita gente já morou aqui em casa, sabe? Eu acho que eu já te contei. Ouvi o meu pai falar agora. Acho que eu já te contei essa história, né? Moraram algumas pessoas aqui na minha casa. A gente sempre fez esse trabalho assistencial muito grande e tudo mais. E eu comecei a trabalhar depois, sabe? Então, eu fui para o mercado de trabalho tem 6 anos só. E hoje a gente faz, assim, oi, né? Vida toda, então ele manteve, né? Manteve a casa muito bem. E hoje, com o dinheiro que eu ganho, né? Que é nosso também, o que ele ganha é nosso, o que é meu também é nosso. Mas aí, aqui no que eu ganho, eu já falo assim, eu prefiro investir nisso. Então, a gente vai fazer isso. Então, eu quero que você compre isso para você. Eu me sinto melhor se esse dinheiro você usar para fazer alguma coisa para você. Porque senão ele pensa em todo mundo. E ele não se olha. Essa é uma das grandes questões. Mas aí agora, em relação a isso, não tem briga, a gente está em paz, super em paz, assim. A gente concorda mais. Hoje ele me pergunta mais, a gente conversa muito. Ele tem uma cabeça muito boa, assim, um tino muito bom para negócios, muito mais que eu, na minha opinião. Ele participa do seu negócio? Ele participa da sua empresa? Matheus, participa da empresa da FA? Assim, Não direto. não diretamente, Indiretamente, indiretamente participa. porque ajuda a gastar, Sim. né? Ajudar a gastar, eu ajudo. Mas participa no Ela sentido. administra e eu ajudo a gastar. Não é isso. Na verdade, eu sempre tomo com ele alguns partidos em relação a algo que eu tô pensando, sabe? Eu sou da ideia de que a gente é um time, sabe? E que mesmo no início a gente tendo visões tão diferentes em relação ao dinheiro, a gente tá junto para somar, sabe? E eu pergunto, o que que você acha de eu fazer isso? Eu tô pensando em fazer isso. E ele Você coloca, gostou dessa roupa? dessa roupa, desse curso, desse investimento e tudo mais, o que eu faço? Inclusive agora eu vou mudar a clínica de lugar, né? Então nisso ele é a pessoa assim que me coloca, acho que vale a pena, já quis mudar, não vale a pena. Então ele tem essas trajetórias assim muito mais definidas na cabeça do que eu. Então eu escuto. Nem sempre a gente concorda e quando a gente não concorda, a gente tenta chegar num acordo, sabe? Do que é mais viável para os dois. Mas ele participa de tudo aquilo que eu tenho hoje, sim, nesse sentido. Ajudando a gastar, inclusive. Tá. E qual que é a relação de vocês com a riqueza? Vocês podem ser ricos? Meu sonho. Lu, e essa é uma coisa engraçada, né? Que pra ele, eu vou deixar ele falar, viu, gente? Era muito mais fácil do que pra mim, sabe? Porque ele, o Matheus, ele tem uma coisa assim, como eu disse, ele é uma pessoa muito generosa. E ao mesmo tempo, se eu estou onde eu estou hoje, é porque ele me empurrou, ele me incentivou. Sabe? Porque ele falava assim: você é muito inteligente, menina, vai pra vida, vai trabalhar, vai fazer dinheiro. E eu não acreditava muito no meu potencial. E eu acho que eu já te contei isso, né? Já quis desistir da faculdade. E ele fala, não deixou e tudo mais. E foi quando eu li Os Segredos das Mentes Milionárias que eu entendi que eu tinha uma crença limitante em relação ao dinheiro. Ele nunca teve. Na verdade, isso que ele fala de doar e as coisas voltarem é uma coisa bíblica, né? Você dá que vem para você, mas eu era pão dura. E além de ser pão dura, eu acredito que eu tinha muito medo, sabe? Do que realmente poderia acontecer. E lendo Os Segredos das Mentes Milionárias, eu percebi que eu tinha uma crença, porque o dinheiro começou a chegar, Lu, mas ele não ficava, eu dava um jeito de acabar com ele. Mesmo não sendo gastadeira, eu dava um jeito de acabar com ele. E foi quando eu descobri que a minha crença em relação ao dinheiro é que o dinheiro era sujo, o dinheiro era errado. Os meus pais falavam que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus, que pessoas ricas, elas humilham os outros e tudo mais, são mesquinhas. E eu chorei muito naquele dia. Então, tem uns 4 anos pra cá, uns 3, 4 anos pra cá,
que a minha visão em relação ao dinheiro mudou. Por que eu tô passando inveja em vocês, gente? Meu marido é bonzinho? Me conta uma coisa. Hum, Hoje, que eu sou perguntadeira, qual que é a sua tá. crença financeira? A minha crença financeira é de que Deus, ele tem o melhor da terra para te dar. De verdade. Deus, ele quer que você tenha uma vida abundante e feliz em todas as áreas da sua vida. Foi por isso que Jesus veio e morreu na cruz. E que o dinheiro, na verdade, eu falo com o Matheus assim, a gente conversa muito mais abertamente sobre o dinheiro depois que eu me abri para isso, porque a fechada era eu. E eu falo com ele, eu já tenho 2 funcionárias diretas. Isso, Lu, para mim, pode ser pouco para algumas pessoas, mas para mim isso é o máximo. Eu sustento 2 casas, entendeu? Assim, no sentido de que eu tenho 2 funcionárias. A gente ajuda uma missão lá na Amazônia. Eu tô falando com vocês e ficando arrepiada, sabe? Assim, porque a gente ajuda missões, a gente ajuda as pessoas. Hoje a gente tem muito mais para ajudar do que antes, sabe? Então, ter dinheiro é maravilhoso. E entra uma coisa que ele... Vou deixar ele falar, viu, gente? Que na verdade... Ele fala, pode falar. Que, na verdade, as pessoas misturam. Eu já vi até pastores falando, pregando lá em Timóteo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, sabe? Então, hoje a minha crença financeira, como eu disse, a gente está pronto para ser rico. A gente quer, a gente batalha, a gente respeita o dinheiro, sabe? E sabe que Deus, ele aprova, Deus, ele quer, na verdade, que a gente tenha dinheiro. E que as portas, o céu é o limite. Hoje eu vejo assim, para mim, o céu é o limite. Rico entra no reino de Deus? Entra, claro, porque não entra, bem. Vai, Matheus. Ela vai deixar você falar Mas, nisso. Rico entra no reino de Ô, Deus? Lu, há um complexo muito grande em relação a essa pergunta, às indagações do povo. Fabíola já disse até uma colocação que Paulo diz a Timóteo. Ele diz o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E os que por ele cobiçam se desviam da fé. Então, o dinheiro não é mal. Mal é a cobiça. Certinho? Salomão escreveu, dizendo em Eclesiastes, que melhor do que o dinheiro, melhor do que a riqueza, só a busca da sabedoria. Melhor. Então, Deus, ele deu muita ênfase a respeito do dinheiro na Bíblia. 140 vezes dinheiro é citado na Bíblia, certo? 140 vezes. Ouro na Bíblia é citado... ouro na Bíblia é citado 320 vezes. Prata na Bíblia é citado 470 vezes. Então, Deus deu muita ideia a isso. Deus não tem contra a riqueza, é a favor. Ele não quer que você seja o dono. Sempre Deus tratou o ser humano como mordomo. Nós estamos em passagem e, por fim, não somos dono de nada. Diante disso que eu creio, sempre abençoei pessoas, eu sempre briguei pelo meu ofício, dou mesmo, acredito que é melhor dar do que receber, por isso temos uma vida próspera, temos uma vida abençoada. A Bíblia dá muita saída, há muita viés da Bíblia a respeito do ouro, sobre a prata, assuntos que discorrem sobre a pobreza, sobre a abundância. Então, Deus interessa, sim, sobre o assunto. A Bíblia discorre sobre finanças mais ou menos, aproximadamente, 2.350 vezes. Então, não é um assunto isolado. O amor ao dinheiro que é o caos da vida de algumas pessoas. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, um dos homens mais bem-sucedidos que já houve no mundo, Salomão, ele escreveu dizendo que o homem que ama a riqueza nunca se fartará dela. O homem que ama a abundância nunca se fartará da abundância. Então, o problema é o desejo. O problema é a briga, o problema é a ansiedade por isso,
que Deus, quando quer te fazer bem, você não precisa brigar. Você não precisa questionar. Você não precisa a política de guerra para enfrentar a vida de ninguém, subir sobre a vida de ninguém, para você viver bem. Esse é o nosso ponto de crença financeira. Nós acreditamos no bem-estar sem depender de entrar em confronto contra os nossos semelhantes. Então, nós acreditamos assim. E Deus tem nos abençoado. É muito assim, a gente tem uma crença que é a gente que tem o dinheiro e não o dinheiro que nos tem. Sabe? A preocupação da Bíblia é que aquilo suba na sua cabeça e você acredite tanto nas suas riquezas que não acredite mais em Deus. Essa é a grande questão. A grande questão. Dinheiro não é problema. Mateuzinho entrou, falando, pai arrebentando. Ter dinheiro não é o problema. O problema é dinheiro te ter, né? Esse que é o problema grave é essa sociedade. Você vê pessoas brigando por questões. Eu já evitei tanto problema com questão financeira com alguém que já me deveu e eu deixo falar. Não, deixa isso falar. Não, deixa. Esse tempo atrás, te contar uma experiência, eu estava com um carro seminovo, aqui bem perto de onde eu moro, e um caminhão veio, ele virou, bateu no meu carro seminovo, e o moço desceu desesperado do caminhão e começou a ficar muito aflito. E eu falei, calma, pode ficar tranquilo, ficar tranquilo. E o moço falou, esse é meu segundo dia de trabalho, eu estava desempregado, meu patrão vai me mandar embora. Eu falei, então liga o seu caminhão e vai embora. E o carro, eu falei, para deixar que o carro, Deus proverá. Nós vamos nosso conserto. Foi bom. Então, fé ninguém discute, viu, Lu? Não discute. Ai, não discute. E aí, vocês acham que vocês foram aprendendo um com o outro sobre dinheiro? Você acha que você ensinou Mateus? Mateus, você acha que você ensinou Fabíola? Ou não teve uma troca? Foi imposto? Como que vocês veem? Olham para trás, como que vocês veem isso? Vejo que a gente aprendeu muito um com o outro, sabe? Como ele brinca, né, há muito tempo, ele fala que eu sou o freio de mão dele. Então, ou seja, se deixar, ele vai passando por cima. Ô, Lu, deixa eu falar um negócio com você. Um ponto interessante é que algo que aconteceu muito preciso na nossa vida foi o respeito um com o outro. Eu nunca me despertou, nunca tive interesse em saber, na verdade, o que ganha. Nunca fiz isso. O que vai comprar. Nunca questionei a respeito de gasto dela. A gente sempre ficou curioso, né, em relação a cuidado. Sim. Mas nunca privei ela, por exemplo, de passear, de comprar roupa, de viver bem. Ela também me respeitou. Então, diante desse bom senso, houve um bom senso entre nós dois. Eu acho que isso nos trouxe muita benevolência na nossa vida, viu? Nós não questionamos sobre isso. E aí entra uma questão me ajuda muito, me preocupa muito em me ajudar, preocupa com o meu lado financeiro, também preocupa com ela. Quando começou a carreira do trabalho exercital, era muito difícil. Aluguel que eu tinha que manter, tinha que pagar aluguel, eu paguei muito tempo até ela se manter. Sim. Hoje, ela preocupa comigo, bem, o que você precisa, me ajuda. Você está sem dinheiro, mandando seu cartão, então eu ajudo a gastar hoje, graças a Deus. E aí, Lu, eu acho que o nosso maior aprendizado, na minha opinião, quando eu entendi os perfis financeiros, foi de saber que eu não tinha tanta permissão assim para ter as coisas e para estar ali usufruindo, e ele tinha demais. Então, ele me ensinou a curtir, ele me ensinou, tipo assim, não, o telefone eu troquei recentemente. Ele falou assim, troca, esse é um instrumento de trabalho. Por mim, eu ficava com o mesmo telefone há 5 anos, entendeu? Então, eu tenho isso comigo. E já do lado dele, às vezes eu falo, bem, eu acho que não é a hora de fazer isso. E ele também me escuta, sabe? Então, a gente aprendeu muito um com o outro nesse sentido. Sabe? Eu aprendi a curtir e ele aprendeu, talvez, a ser um pouco mais cauteloso. Eu vou perguntar, porque vocês disseram que eu posso perguntar, mas se eu tiver, porque é muito distante da minha realidade, tá? Ok. Mas se eu tiver sendo invasiva, vocês se avisam. O pastor é a sua profissão?
ou não? Você tem uma profissão? Como que é isso? Pastor é a profissão dele. É. E dá trabalho, porque as pessoas pensam assim, não, mas o que o pastor faz? Menina, é outra coisa, que as pessoas têm uma visão de que pastor é rico, né? Em outros lugares. Em outros lugares, né? Muito do trabalho que a gente faz, assim, de assistência social é enorme. É muito grande, né? Eu fiquei pensando nisso, mas é uma dedicação quase... Integral, Lu. Tipo assim, não tem Muito. É sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, segunda. De madrugada. De madrugada. Até uma das nossas brigas, assim, quando Mateuzinho era pequeno, né? Eu queria ter uma folga durante a semana, na segunda e tudo mais. Aí tinha um mês, depois parava. Não para. Eu brinco que se você quiser esconder do Mateus, você vem aqui em casa, sabe? A nossa igreja, Lu, ela é muito, assim, o lugar onde fica a nossa igreja é muito grande. Então lá a gente tem uma quadra de peteca, a gente tem uma cozinha, a gente tem todo um espaço. As pessoas vão para lá, as pessoas vão para lá conversar, tomar um café. Tem escolinha de criança. Uma hora eu gravo um vídeo lá para mandar para vocês, assim, para vocês verem da dimensão do que a gente está falando, né? Então, quase que ele não tem esse descanso. Hoje até que você fica mais em casa, né? Os cachorros têm me segurado. As cachorras têm segurado... Olha que absurdo, gente. As cachorras têm me segurado muito. A Fran tá falando aqui que não passa... Que não tem férias. Aí não tira férias. Ou quando tira férias, tem um outro pastor. Tirar férias, só que a gente não combinou para ele. Ele tem o direito, sim, de tirar férias remuneradas e tudo mais, mas já tem um bom tempo que a gente não tira, né? Tem um bom tempo, assim. Hoje a gente tá, assim, mais tranquilo. E a gente vai controlando, né? Pode falar. Não, vai lá. Você já falou que eu sou sanguíneo, que fala muito, eu tô evitando, né? Aqui, com quantos anos ele Vou me pastor? resguardar para... A gente tem 23 anos de casados, tem 24 anos, você é pastor? 23? 22? 24 anos que ele é pastor. Então já tem muitos anos, sabe? Então você já casou sabendo. Inocente Já você casei. não era. Não, inocente eu não era. Sabe? Casei sabendo. Casei sabendo bem onde eu estava entrando, mas a realidade é que essas bagagens que a gente trouxe de casa, elas são muito diferentes, né? Então, o Mateus, ele acolhe. Lá na minha mãe, não era assim. A gente não tinha visita para dormir, a gente não tinha. Então, para mim, foi bem assustador no início, mas me fez crescer muito. Eu acredito até, Lu, que o que me levou para a psicologia foi justamente uma maneira de ajudar as pessoas, sabe? Aqui, pessoal, quem vai fazer a janta hoje? Geralmente é ele tá aqui, né? Sou cozinheiro bom. Chama a Lu é de Coromandel, ela tá morando em Goiânia, mas Eu sou de Coromandel. Mesmo? Mesmo. Legal, diamante, muito bom. diamante aqui. Passa por aqui, ué. Buscar um chibio em Coromandel. Eu vou lá buscar meus diamantes, tá? Que eu só tô disfarçando. Passa Eu por vou lá aqui. buscar os meus diamantes. Que bom. Aham. Mas a última vez que eu fui aí tem uns 4 anos, eu acho. Uhum. Mas de vez em quando eu vou patrocínio. Agora não, com a pandemia e tudo mais, mas em breve, assim que liberar, assim que eu for em Coromandel, eu já coloquei como um projeto de vida. E aí, ver vocês em patrocínio. Vai ser um prazer. Vamos lá. Última pergunta aqui, porque eu sei do nosso tempo. Família de origem, dinheiro, religião. Família de origem, família dos nossos pais. Foi tranquilo? Houve interferência? Nossa, mas ele dá tudo para os outros. Existe interferência da sogra? Né? Que você adora falar da sogra, seja amiga da sogra. Uhum. Família de origem. Geralmente, família de origem vem com uma bagagem e aí entra num casamento e às vezes atrapalha. Quando eu tenho que ajudar a minha família de origem também atrapalha. Como que é no caso de vocês, na vida de vocês? Pode falar.
O Lu, é o seguinte, quando nós nos casamos, eu já tinha um certo conhecimento da Bíblia, certo? E eu já tinha noção um pouco do que era o casamento, correto? E a Bíblia diz em Hebreus 13:6 que digno entre todas as coisas é o casamento. Então, o casamento é muito digno, é merecedor de respeito. E, sendo assim, a nossa regra de fé e prática, quando nós casamos, também naquele dia foi colocado um divisor. Nós sempre trabalhamos com os nossos pontos de vista, e ela, e casamos mesmo em relação aos nossos interesses, sem depender da minha família e da família dela. Portanto, nunca ninguém teve a liberdade de opinar, de dar ideia aos nossos pontos de vista, não. Certinho? Então, nós estivemos tranquilos sobre isso. Sempre, sempre. Ninguém, a gente nunca deu esse tipo de liberdade. Respeito, por exemplo, minha sogra mora aqui pertinho, mas eu vou na casa dela uma vez por semana, eu gosto muito dela, eu tive lá hoje, agora há pouco, meu sogro, fui obrigar ele a fazer um exame. O exame que ele não queria fazer para o Covid, né? Enfim. Então, amo eles demais, mas eles entenderam os limites. Nós temos limites, eles têm os limites. O meu sogro tem o lugar dele, a minha sogra tem o lugar dela, eu tenho meu lugar, então nós respeitamos. Isso a Bíblia nos ensina, certinho? Portanto, não há essa liberdade de outra pessoa nos orientar que deve, que não deve. A Bíblia realmente é regra de fé e prática. E detalhe, meu marido é pastor dos meus pais. Então tem essa questão hierárquica, só que a gente também não entra na casa dos meus pais. Eles não entram aqui, a gente não entra lá, só que meu marido é pastor deles. E já era antes de vocês casarem ou não, depois? Não. Nós íamos para cá depois. A gente, Matheus veio pregar, né? Foi quando ele é de Belo Horizonte, eu sou daqui. E aí ele veio para pregar, até contei isso, né, gente, esses dias. Em questão com os filhos, consegue separar. Nunca, minha mãe nunca interferiu na criação do Matheus, nunca. Conseguimos separar muito bem. A gente teve o filho, a gente que se vira, né? Essa sempre foi a nossa regra. E aí ele veio, a gente se casou, eu fui para Belo Horizonte, né? E 4 anos depois a gente voltou para ele ser o pastor da cidade, aqui, da igreja. Bom, vamos lá. Aqui já teve 2 perguntas se a live vai ficar gravada. A live está gravada dentro do grupo do WhatsApp, que o link de inscrição tá lá dentro da minha bio, um link que Semana Quebrando Tabu. Então, todo mundo que se inscreveu vai ter acesso sempre às lives. Todas as lives estão lá. A gente vai tirando amanhã ao longo do dia. Então, quem tiver interesse, vai lá na minha bio, se inscreve. Tem live sobre maternidade, tem muita coisa boa que passou aqui essa semana. Essa semana é muito importante para mim, sabe, Fabiola? Porque, assim, é um sonho mesmo estar aqui, podendo falar de um tema tão difícil, tão bacana quando você fala assim, eu li um livro, eu li um outro livro, porque isso deixa a gente tão feliz. O divórcio, infelizmente, o dinheiro, infelizmente, é a segunda maior causa de divórcio no país. E isso Sim. é um fato real. Isso tirando as análises dos transtornos depressivos, dos estresses, da ansiedade. E muito disso é porque nós não falamos de dinheiro. Dinheiro é um tabu, a gente não fala. Se eu for conversar com você e você tá triste, você não pode me contar, olha, eu tô triste porque eu tô devendo, é feio, é horrível, eu vou achar que você quer o meu dinheiro, eu vou parar a conversa. E às vezes você tá triste porque você tá devendo. E você quer contar para alguém, olha, eu tô devendo. Eu não sei o que fazer, mas eu quero conversar, não quero te pedir dinheiro, eu quero conversar com você. Sim. Dentro do relacionamento tem muitas traições financeiras, então pegar um casal que conversa, que entende, que
que faz planos, né? É muito bom, por isso que isso daqui é tão importante. Ah, estão pedindo para eu tirar aqui. Mônica, tira o print, porque eu não sei nem tirar print aqui, eu saio da live, tá? Tá bom. Demora, tem um delay, aí eu tenho que esperar. Tá. Gente, se inscrevam na semana Quebrando Tabu. Ô, Lu, deixa eu te falar. Menina, mas você tá guerreira essa semana, você tá fazendo 3 lives por dia? Mulher, toda hora que eu entro no Instagram, tá assim, Luciana de Barros está ao vivo. Meu Deus! Ô, Lu, e o que tem por aí? Você vai lançar alguma coisa pra gente aprender mais sobre dinheiro? Então, o ano passado eu lancei um curso para quem atende. Então, são para os consteladores, são para os terapeutas, são para os psicólogos. E eu lancei logo depois dessa semana. Porque, infelizmente, todo mundo acha que atender dinheiro é normal. Tipo assim, o paciente chega normal. Mas não é. Você tem que também trabalhar, assim como você trabalha e tem o seu olhar para a sexualidade, você tem o olhar para o transtorno de pânico, você tem o olhar para as outras patologias, ansiedade, depressão. Nós também temos que nos instrumentalizar para atender o casal. Então, eu faço essa semana. Esse curso eu só lanço agora. Que vai ser amanhã às 3 horas. Então, gente, participe. Vai ser uma live bacana com uma psicóloga sistêmica, que tem esse olhar também para o casal. A live da Tati foi maravilhosa. Foi segunda-feira lá. Tati arrasou. Uhum. E o melhor dessa semana, pá, é que tem casais. Casais reais. E assim, para quem atende, Fá, você pode olhar o jogo do casal, porque o casal ele também faz um jogo aqui. Então é um treino para nós de olhar como que esse casal tá, quem tá na frente, quem tá atrás, quem cutuca quem não cutuca, quem conversa, quem não conversa. E que muitas vezes o casal vai demorar a chegar no seu consultório. Então, quando você faz essa semana, você treina o seu olhar. Vocês estão aqui, tem um monte de gente analisando vocês também. Quem cutuca quem não cutuca quem. Eu falei... Oi. Que bom. A primeira semana, eu falei, eu fico atrás do meu marido. Isso é um posicionamento nosso. Meu marido sempre está na minha frente, eu sempre estou atrás. É um cuidado que a gente tem na mesa, na casa, no lugar que... Isso não significa que o meu marido não faz as coisas por mim. Por exemplo, eu não entro no carro se meu marido não abrir a porta. Nós vamos ficar horas eu lá esperando. Meu marido abre a porta todos os dias para eu entrar. Se eu sair aqui agora, ele vai lá, abre a porta do carro e entra para mim. Mas o meu posicionamento é... Na live você vai ver, eu sempre estou atrás do meu marido. Você vai ver isso quase em todos os lugares. Aí a Mônica, minha amiga que fez a primeira semana, ela fica ao lado do marido, cutucando o marido. Então ela é a cutucadora. Vai. Você viu quem é o cutucador, né? Aham. Aí depois na outra live já apareceu o marido atrás, a mulher na frente. Então tudo isso, é um treinar um olhar para quem vai atender. Então, para os terapeutas, para os consteladores também olhar, né? Eu fiz curso de constelação. Lá fala muito de ocupe esse lugar, mas é bacana quando a gente consegue ver dentro do casal como que eles também estabelecem esse lugar, até pra gente contar, olha, vocês percebem que tá desse jeito? Então, amanhã temos aí um curso pequeno, não é um curso grande, para as pessoas aprenderem a olhar para fazer o atendimento de casal e dinheiro. E é uma coisa interessante, porque a gente falando de dinheiro aqui, hoje a gente conversa tão mais abertamente. Eu acho que uma das meninas falou que o relacionamento dela mudou depois disso, né? E algumas coisas com as quais a gente nunca tinha tido uma preocupação, tipo um seguro de vida, um plano de saúde. Foi só recentemente, Lu, que a gente começou a conversar e a colocar isso em pauta, sabe? Dos sonhos, dos planos. Meu marido gosta de pescar. Então, assim, eu já falei com ele que eu tenho uma vontade muito grande de dar uma viagem para ele para o Pantanal, já que ele vai me dar uma para a Europa. Vou você, né? Vou você para a Europa.
Porque ele não quer, ele falou que quer pescar. Então, Meu assim, marido também não foi. então eu vou para a Europa e ele quer ir para o Pantanal. Então a gente conversa sobre isso, sobre o que o outro quer, o que o outro precisa, os sonhos, as expectativas, sabe? O quanto é importante estar com essas contas em dia, o quanto isso traz menos estresse para o casamento, sabe? Porque conversem, gente, conversem. Não tenham medo de conversar sobre dinheiro. Antes de encerrar, só te contar aqui. Esse dia para trás eu sentei com meu marido para perguntar para ele uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. Ou acham feio eu ter feito isso, mas eu sou casada e não, o povo não sabe o que é regime de casamento. Eu sou casada em comunhão parcial de bens. Então eu não sou herdeira das heranças do meu marido. E aí, nessa época de Covid, eu tenho filhas com meu marido. Então, eu não sou herdeira dos bens que o meu sogro, minha sogra vão deixar para o meu marido. Tempo atrás eu sentei e falei, lindo, nós temos algumas conversas aí, nessa época de Covid. Se você e as meninas falecerem, o que você quer que eu faça com a herança do seu pai? Ela é minha, você quer que eu devolvo para os seus pais? Você quer que eu dou para um irmão? Você quer que eu dou para sua irmã? E da mesma forma, eu também sou herdeira da minha mãe, do meu pai, e meu marido não é herdeiro disso. Mas eu sou herdeiro, ele é herdeiro das minhas filhas. Então, se eu e minhas filhas falecerem, ele automaticamente passa a ser herdeiro. E aí, o que você quer que eu faça? Eu não estou planejando a morte, não tô, mas Sim. vamos conversar? A mesma coisa, eu lindo, e aí? Na sua falta, o que você quer que eu faça com esses bens que são das meninas? E ele fala, olha, Luciana, tal casa, mesmo se eu herdar, eu quero que você entregue para o meu irmão, eu quero que você peça a Luísa para entregar para o meu irmão, eu quero que você peça a Lívia para entregar para o meu irmão. Então, assim, são coisas que a gente precisa conversar com o outro, precisa entender, né? Eu falo, lindo, olha, eu vou te cremar. E ele fala, eu não quero. E eu, mas assim, eu quero. Então, a gente vai conversando sobre coisas que parecem ruins, mas que pode acontecer a qualquer momento e vira uma guerra. Hoje em dia, o dinheiro, as heranças, as brigas por conta de heranças são uma guerra, destrói famílias. Então, são assuntos que a gente precisa falar. Qual que é seu sonho? Meu marido não quis. Eu fui para a Itália em 2019, meu marido não foi. Né? Então, assim, o que você sonha? O que eu sonho? O que você quer? Né? Mas, de verdade, falar de contas, Fabiola, não é falar de dinheiro. Sim. Falar de dinheiro é muito mais do que muito isso. Além, muito além. Muito. Falar de dívidas emocionais, é falar de tudo. Né? Então, são assuntos que são necessários. Sim. Bom, eu vou ser fiel ao seu horário que você pediu. Já te agradeço aqui por sua participação. Matheus, por sua participação. Matheus, eu te quero aqui de novo um dia, na hora do almoço. Eu faço live na terça-feira, a Fabiola também faz live na terça-feira. Então, a gente tira a Fabiola de cena, você entra no perfil dela. Ela não está aguentando mais falar. Eu entro em cena, assim. Né? Você viu que ela fala mais que eu, né? Eu não falei quase nada. A Sara falando aqui que eles também conversam sobre isso, né? Então, Fabiola, por favor, nos dê uma terça-feira aí para a gente falar de religião, que esse assunto que é tão necessário, religião e dinheiro. Ok? Não, claro, super. Assim, sabe? Foi muito bom. O Mike Murdock é um americano, escritor americano, muito conhecido, deve que você conhece, já ouviu falar, né? Ele disse que quem não gosta de dinheiro é porque nunca teve. Não existe nenhum mal em dinheiro. Dinheiro é bênção, certo? Todo mundo está à procura justamente do dinheiro. Na psicologia do dinheiro, ninguém vive sem dinheiro, né? Ninguém vive sem dinheiro. Isso é uma bobagem negar esse assunto. Ele é muito preciso, ele é muito dinâmico na Bíblia. Deus deixou pedra preciosa para o ser humano ir à procura. Então, devemos conversar sobre isso. Algumas pessoas que são desinformadas disso, parece que elas têm medo desse assunto, mas nós devemos sim conversar, deixar bem claro
que dinheiro é bênção. Para quem tem medo dele, ela vai acabar mudando de ideia, né? Vou pegar no pé vou pegar no pé da Fabíola, porque ela me deve uma live já tem um tempão. Já tem todo mundo. tem. O mês que vem, o mês que vem, o mês que vem. A pessoa deve live para os outros. Vê se pode. Coisa feia. Nós vamos fazer a dos temperamentos e o juro e correção monetária é a live com ele, no meu perfil. Tá pago. No seu perfil. Vai estar pago. Então, 2 lives. Gente, Certinho. ficamos com Deus. Vamos respeitar aí seu horário. Obrigada. Obrigada. Gente, se inscrevam na Semana Quebrando Tabu. Termina amanhã, mas tem muita coisa boa aí pela frente. Tá Ficamos bom. com Luciana, Deus. boa noite, obrigado, viu? Boa noite. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau, Lu. Beijo. Tchau, pessoal. Com Deus. Tchau, gente. Tchau, boa noite.